Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estou fazendo aqui esse vídeo agora à noite, né? Acabei de vir do culto. Olha só, eu fiz um vídeo respondendo a pergunta de alguns irmãos aqui do canal, perguntando sobre a diferença de jejum e consagração. Então eu expliquei, o vídeo está aí no canal, né? Jejum e consagração, se você não assistiu, é bom assistir. E lá foi-se feita a pergunta também, neste vídeo, um comentário sobre a diferença de jejum e propósito. Jejum e propósito. Então eu vou explicar hoje, só que eu não vou ficar somente com jejum e propósito. Também vou acrescentar e voto. Jejum, propósito e voto. Qual a diferença? É bom nós entendermos isso, porque nós fazemos algo da forma que está dentro da Bíblia. Bem? Então o que acontece? Para não ficar longo, eu vou evitar falar muito aqui, não ficar um vídeo longo. Gênesis capítulo 28, eu vou começar com voto. Gênesis capítulo 28, versículo 20, vai dizer assim, ó, até o 22. E Jacó fez um voto, olha aí, está na Bíblia. Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, olha só, Deus me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O voto de Jacó aqui se Deus desse a ele. Eu preciso resumir isso aqui, olha só. O voto você faz com Deus, mas você só cumpre ele depois que Deus lhe der. O voto, você faz um voto com Deus, e você só vai cumprir este voto quando Deus lhe der. Está no texto, depois você ouça esse vídeo novamente. Você vai pegar aqui a leitura, ou então lê a tua Bíblia na sua casa. Voto, você cumpre depois que Deus lhe dá. Diferente do jejum, vamos entrar nisso. Então voto você faz com Deus. E se Deus lhe conceder aquilo que você fez no voto, então você tem que cumprir agora o seu voto com Deus. O caso de Jacó aqui, ele disse: e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Então ele vai cumprir o voto dele que ele fez com Deus. Bem, então voto, você cumpre quando Deus te dá. Agora vamos partir para mais uma outra pessoa que também fez um voto na Bíblia. É Ana, em Jacó também Ana. Ana, capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E voltou um voto, olha mais uma vez, e voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ou seja, deres um filho, ela esperava receber de Deus, deres um filho, varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto com Deus. Então, ela esperava que Deus desse um filho. Nós sabemos a história de Ana, Penina, Elcana, né? Ana não tinha filhos, não tinha filho. Então ela fez um voto com Deus, que Deus desse para ela um filho, e nós sabemos que Samuel, né? Desse para um filho para ela. Então ela daria ele de volta para Deus, né? Por toda a sua vida. E ainda falou uma coisa: sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela fez um voto, Deus deu o filho Samuel, e ela cumpriu o voto, devolvendo para Deus, né? Para a obra do Senhor. Você conhece a história. Então no voto você faz um voto com Deus. Se Deus lhe der, aí você cumpre o voto. Você vai cumprir o voto se Deus lhe der. Se Deus não der, segundo a Bíblia aqui, como é que tu vai cumprir o seu voto se Deus não lhe deu? Amém? Então a questão do voto é isso. Você faz e espera a resposta de Deus. Agora eu quero falar um pouco sobre o jejum. Depois eu entro no propósito. A questão do jejum, você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, versículo 9. Olha o que vai dizer sobre o jejum. Por exemplo, aqui o apóstolo Paulo, ele diz assim, Atos 9, 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esse jejum aqui é um jejum conhecido como jejum total. Existe o jejum total, existe o jejum natural, e conhecemos também um jejum conhecido como jejum parcial. Então no jejum total você não come nem bebe. E em Atos 9, 9, aqui é o apóstolo Paulo, esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Então conhecemos esse jejum como jejum total. Aí tem também um jejum que conhecemos como jejum natural. O jejum natural, ele se encontra em Mateus capítulo 4, eu trouxe aqui o exemplo de Jesus, né?
jejum natural. O de apóstolo Paulo foi total, 3 dias sem comer e beber. E o de Jesus aqui se entende que foi um jejum natural. Por quê? Porque em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Se você for ler essa história aqui em Mateus 4, completa, e em Lucas 4, que também está essa história, no versículo 1 ao 13, lá em Lucas 4, você não vai ver dizendo que Jesus teve sede, mas diz e teve fome. Calma aí, por que não diz teve fome e sede? Então, nós entendemos que esse jejum, Jesus ele fez de alimento. Ele não comeu nada, mas se entende que ele bebeu água. Então, esse é um jejum conhecido como jejum natural. O apóstolo Paulo, 3 dias sem comer e beber, total. O de Jesus aqui, jejum natural, porém foi 40 dias e 40 noites. Agora, existe um outro jejum, está lá em Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, deixa eu ver se eu acho que 10, achei. Capítulo 10, versículo 2 e 3, olha o que diz. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, mas já desejava, não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O que acontece? Se entende que esse jejum de Daniel, ele é um jejum parcial. Por que jejum parcial? Porque é conhecido como jejum? Porque ele deixou de comer alimentos desejáveis, né? Alimentos saborosos. Então, por isso, se entende como jejum parcial. É você deixar de comer certo tipo de alimento. Por exemplo, você deixar, Daniel foi 21 dias, sem certos alimentos. Mas vou dar um exemplo aqui para não ficar muito longo o vídeo. Você pode ficar 21 dias sem comer carne. Você gosta muito de carne, você vai ficar sem comer carne. Então, é um jejum, a questão da carne. Você vai ficar sem comer carne, você vai ficar sem beber leite, você vai ficar sem usufruir de manteiga, né? Então você vai tirar alguns alimentos durante um período. De Daniel foi 21 dias, você pode ser 10, pode ser 14, 20, 40, é com você e Deus. Então assim, esse é um jejum conhecido como jejum de Daniel, né? Está escrito no livro qual o nome dele está, então está aqui. Então esse jejum é conhecido como jejum parcial. Você come, você bebe água, só que você vai tirar alguns alimentos. Você não vai poder comer tudo o que você deseja. Você vai comer algumas coisas, vocês vão tirar, né, durante o período. Então jejum total, você não come, nem bebe. Jejum natural, você não come, mas bebe água. E jejum parcial, você tira alguns alimentos. Porque jejum significa deixar de comer alimentos, né? Se abster de alimentos, ou alimentos e água. Então o de Daniel não é no total de alimento, mas você bebe água e você se abstenha de alguns alimentos. Jejum parcial, total, natural e parcial. Então nós falamos de voto, né? No jejum não é voto. No voto você fala com Deus, que se Deus lhe der, você então cumprirá o seu voto. E, por exemplo, assim, Senhor, o de Jacó ali, em Gênesis 28, ele falou que ele daria o dízimo de tudo. Então assim, tem pessoas que fazem o voto, você já é dizimista, então você pode fazer, Senhor, se aquela causa na justiça que eu tenho, o Senhor me der a resposta, eu devolverei 15% ao invés de 10%. Porque 10% você já vai devolver. Devolverei 20%. Então é um voto que você faz com Deus. Quando Deus te dá a vitória, você tem que cumprir. Não deixa de cumprir o voto que você fez com Deus. Então, no jejum, e o jejum você faz, né? E aí eu vou entrar aqui na questão do propósito agora. Sobre jejum, já vou adiantar algo. Eu vou trazer um outro vídeo falando sobre, você pode jejuar para quê? Biblicamente, o jejum, ele foi usado em quais áreas da vida dos personagens bíblicos? Eu posso trazer um vídeo sobre isso também. Mas vamos entrar agora no propósito para a gente encerrar aqui. Eu falei sobre voto e eu falei sobre jejum. Agora eu falei sobre voto e jejum, agora eu faço o propósito. O propósito eu deixei por último, sabe por quê? Porque o propósito, de alguma forma, quando você está jejuando, você está fazendo um propósito. Quando você está fazendo voto, você está fazendo um propósito. Mas eu deixei por último, que agora eu quero, para não ficar confuso a sua mente, existe o propósito? Existe. Quais são os propósitos? Você já deve ter visto na sua igreja, ou algum irmão, seja em qualquer rede social, não sei, de outra igreja, que já fez propósito. Propósito, por exemplo, aqui, ó, ficar sem usar rede social por um período de tempo, um dia, ou um período da metade do dia, ou alguns dias, você vai ficar sem usar rede social. Pastor, só o WhatsApp é um propósito seu com Deus. Propósito seu com Deus.
Você vai ficar sem usar redes sociais. Uma só, que rede é? É só WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas aí. Então, isso é um propósito. E você pode fazer por vários motivos. Isso aqui eu também posso trazer no próximo vídeo para não ficar longo, irmãos. Redes sociais, propósito com Deus, você vai raspar a cabeça. Tem gente que faz esse tipo de propósito com Deus, que também pode entrar na questão de voto lá. Por isso que eu falei, o propósito, jejum é um propósito de certa forma, e o voto também é um propósito. Mas eu quero separar ele, por isso que eu estou separando. Aqui eu estou trazendo para você ver que é algo diferente. Não está falando de alimento. Esse propósito aqui está falando sobre redes sociais, sobre raspar a cabeça. Propósito, por exemplo, que a pessoa que é mulher, né? As mulheres, ela pode fazer essa questão de maquiagem, deixar de usar maquiagem por um período. Um propósito dela com Deus. Então, assim, os propósitos, ele também é necessário se fazer. Principalmente quando você, muitas vezes, a pessoa está em jejum, e ela está em jejum, mas está mexendo em rede social. Então ela pode também fazer um jejum com esse tipo de propósito, tirar as redes sociais, porque o jejum verdadeiro ele tem que haver uma separação. Separação, e melhor ainda se for uma separação total. Então tá aí, né? Propósito, eu dei aqui alguns exemplos sobre, por exemplo, raspar a cabeça, ficar sem usar rede social, se é mulher, ficar sem usar maquiagem por um tempo, se você usa, né? Tem gente que não usa. Deus falou com ela para ela não usar, eu creio nisso. Que Deus fala individualmente com a pessoa. Então, para ela não usar, já teve pessoa que disse que ela sentiu que Deus falou que não era para ela usar, ou Deus usou alguém para falar que não é para ela usar. E ela dá de usar, e os lábios, por exemplo, inchar quando colocar. E não aconteceu isso, mas quando Deus falou com ela, os lábios começavam a inchar. Então, assim, eu creio nesse propósito aí, algo de Deus em particular com cada um. Então, tem essa questão aí, né, raspar a cabeça, rede social, maquiagem, por exemplo, também você pode ficar sem assistir TV, ou sem assistir Netflix, essas coisas, séries. São propósitos que você pode estar fazendo com Deus. Se brincar, você pode fazer até propósito, só que já é difícil, por conta de pessoas que trabalham. Você fazer de propósito sem não usar celular. E quando eu falo não usar celular, eu falo total, por exemplo, até ligação. Entendeu? Mas tem que ter sabedoria para fazer esse tipo de propósito, porque muitas vezes você pode precisar de ouvir uma ligação, algo urgente, então tem que tomar muito cuidado. Se você quer que eu traga mais, eu vou trazer, que eu já tenho aí de uma irmã que fez uma pergunta, sobre a questão de profecia e profeta, qual a diferença, eu vou explicar. Mas se você tem algo dentro do que eu falei aqui, pastor, quero entender mais sobre o jejum, e eu vou trazer. Pastor, quero entender um pouco mais a fundo sobre voto, ou sobre o propósito, e aí eu vou estar trazendo um vídeo só sobre essa causa, tá bom? Sobre o jejum é um vídeo um pouco mais longo, porque, como eu falei, tem o jejum total, o natural e o parcial. Aí eu gosto sempre de trazer dentro da Bíblia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilha também para que se alcance outras pessoas, amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus.